Opa! E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errâncias aqui no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Sou Will Franco, psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e nesse vídeo eu queria falar com vocês de um livro que puxa alguns assuntos, um livro que fala de um autor que fala de um tema. Começar pelo livro, então, o livro é esse aqui, ele chama Das Tripas Coração, uma breve história da medicina. E o autor é o Roy Porter, que é um historiador da medicina inglês, da tradição da história social. O livro saiu no Brasil pela editora Record. A data de publicação foi 2004 e ele é um livro tardio do Roy Porter. Ele foi publicado, se eu não me engano, em 2001, por aí. Ele é uma transcrição, ele é baseado, na verdade, no texto de conferências que o Roy Porter proferiu em 2000, no ano 2000, e ele morreu em 2002. Então é um texto tardio desse autor, que chama Roy Porter, que é um cara muito prolífico, assim. Então você encontra muita coisa em língua inglesa, muita coisa não foi traduzida, na verdade, mas em língua inglesa, que é a língua que ele falava, em outros idiomas também, você encontra muita coisa que o cara fez. Editou muito livro, escreveu muito livro, trabalhando muito nesse campo da história social da medicina, então trabalhou muito com temas sobre loucura, sobre impacto social de doenças ou do próprio complexo médico-industrial. Então, um autor muito interessante, com uma perspectiva muito bem informada. O primeiro cara que eu vi, por sinal, fazendo uma leitura de cotejamento crítico do trabalho do Foucault no História da Loucura. Para quem não sabe, né, o Foucault é um filósofo francês que escreveu um livro que marcou época, chama História da Loucura, e eu sempre vi esse livro sendo tratado como, assim, inquestionável, como um cânone mesmo, assim, tipo, é o que é, e ó só, desde Foucault a gente entende que é dessa forma que as coisas são. E o Roy Porter, tipo, dialogando com o trabalho do Foucault, achei muito interessante, assim, de maneira respeitosa, elogiosa até. Mas falou, legal isso aqui que o Foucault fez, a gente tem esse outro ponto, tem isso aqui que acho que ele não valorizou tanto. Eu falei, nossa, pode fazer isso? Então, inclusive do ponto de vista da disposição epistemológica, o Roy Porter é um autor que, em relação ao qual eu tenho muita gratidão, assim, por ter mostrado um modo diferente, né, de trabalhar. E ele foi importante na minha trajetória porque acompanhou um movimento que eu fiz. Num dado momento eu me pus a estudar a história da medicina, a história das clínicas psi, como eu chamo, que é o complexo, né? Pautado principalmente por psicologia e psiquiatria, mas que vai para além, claro, e eu tenho essa entrada da psicanálise. Então, esse campo do que chamam de complexo psi, que eu chamo de clínicas psi, o Porter me deu esse arcabouço em relação à história da medicina de uma maneira muito legal, assim, e ele tem outra perspectiva em relação a um campo muito francocêntrico. Eu estudei, toda a minha formação intelectual fiz na USP, né? Que tem uma grande ênfase, uma grande influência francesa, muita dependência em relação à tradição intelectual francesa. E isso marcou muito a minha formação também. Eu passei a graduação inteira pautado por uma certa inspiração francesa. A gente falava em português, mas o pensamento era muito francês. E o Porter foi um dos autores, foi uma das minhas portas de entrada, vamos dizer assim, para outras drogas, né? Para diversificar um pouco, para ver de outras formas. E essa tradição inglesa é uma tradição que eu achei muito interessante, inclusive nesse sentido, que arejou um pouco o meu modo de olhar para os problemas, né? É, e ele, então, ainda com esse bônus, que o campo é um campo muito interessante, esse campo da história social da medicina e das artes e ofícios de curar no geral, porque quando você faz história da medicina, uma coisa que acontece é que de 1920 para trás, você acaba abrangendo todas essas disciplinas que se especializaram de 1920 para cá e ganharam autonomia. Então, psicologia, se você pensa no século XIX, faz parte da história da medicina, faz parte da história da filosofia também, mas, sobretudo, enquanto clínica, faz parte da história da medicina. A mesma coisa vale para fono, físio, TO, né, tudo, assim. Porque essas disciplinas não tinham autonomia, né, nem na formação, nem na atuação. Então, quando você pensa em história da medicina, você abre um campo para o que chamam de artes e ofícios de curar, e aí me ajudou muito a pensar o tal do campo das clínicas psi. E o Roy Porter é um autor muito interessante, inclusive porque ele tem essa perspectiva da história social.
O autor mais famoso em termos de história social é o Hobsbawm, o cara que escreveu A Era dos Extremos, mais uma cacetada de coisas. Então são caras que não têm eles não fazem parte de nenhum movimento organizado, eles não são de militância de esquerda, mas eles têm uma perspectiva crítica em relação a fenômenos, uma coisa que eu acho muito interessante. E o Porter, particularmente, tem muita independência intelectual, que é uma coisa que eu valorizo muito. Então, um cara que circula em perspectivas epistemológicas diversas entre si e tendo o que eu às vezes chamo de coragem de pensar, que é olhar para interlocutores, inclusive alguns muito distantes, né, da sua base, e, e conseguir, né, ter um posicionamento o mais lúcido possível num campo que é distante do seu basal. Né, para quem acompanha o Errância sabe que eu valorizo isso muito como disposição intelectual, inclusive, né, Errâncias tem um pouco a ver com isso. E aí, então acho que esse livro das Tripas Coração, ele é uma boa indicação para quem quiser começar a ler essas coisas de história da medicina e ler essas coisas de história social da medicina e ler Roy Porter. É um livro muito acessível, muito palatável, que cobre um arco longo, que é uma coisa que eu acabo lendo bastante, falo bastante disso aqui, de livros que têm esse tipo de pretensão, de divulgação científica em história. Então ele tem coisas falando sobre os fundamentos do que a gente chama de medicina ocidental, fala dos rudimentos, na verdade, inclusive do ponto de vista da condição de possibilidade. Então ele volta até 20 mil anos atrás, consolidação da agricultura, sedentarização dos povos, esse tipo de coisa, porque isso afeta muito a medicina, é claro, né? Então é um livro de um erudito, de um cara que tem uma trajetória de cadeira. Ele tem uma carreira universitária, que eu não sei, nem vou falar muito aqui, mas ele também foi fellow por muito tempo, colaborador, né? De um instituto de história da medicina em Londres, que é fantástico, que chama Wellcome. E o Roy Porter trabalhava lá, organizava eventos lá, ele fazia curadoria de coleções, então tem muito arquivo na Wellcome e ele trabalhava um tanto lá. Essas conferências que eu falei que ele proferiu no ano 2000, ele proferiu na Wellcome. E aí ele usa um tanto dessa trajetória de cadeira, como eu disse, né? Então ele ficou muitos anos responsável por uma vastidão de eventos, atividades dentro desse campo da história da medicina, o que faz dele uma certa sumidade na área, né? Um cara que tem muito trânsito, que tem muita fluência, que tem muita erudição. Acho isso admirável, né, na trajetória dele. Claro que diz de um mundo em mudanças, né? Ele ali no miolo, o desenvolvimento intelectual dele, né? Foi no miolo do século XX, Inglaterra metida ali num estado de bem-estar social e tudo mais. É um mundo que mudou, mas de qualquer forma, a obra, né, para o nosso prazer e para a nossa formação intelectual, ela tá aí, acho que é muito vantajosa. Acho que é muito legal ler para todo mundo que se interessa pelo tema. Então fica a dica, tá bom? Roy Porter, a obra de Roy Porter no geral, esse livro das Tripas Coração, uma breve história da medicina em particular, e para quem se interessar, todo o campo da história social da medicina, que eu também acho um campo interessante. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Comentários, qualquer coisa, fiquem à vontade aí para interagir, o espaço é nosso, e a gente se encontra em breve com mais uma Errância por aí. Beleza? Um abraço, gente!